Olá, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17 do livro A Verdadeira Riqueza. Sacrifício pessoal é o título. As leis do reino de Cristo são tão simples e tão completas que quando o ser humano acrescenta algo, traz confusão. Quanto mais simples forem os planos do trabalho da obra, melhor será a sua execução. Adotar políticas mundanas na obra de Deus é convidar ao desastre e ao fracasso. Simplicidade e humildade devem concretizar todo esforço eficiente para o desenvolvimento do seu reino. Para que o Evangelho possa alcançar as nações, reinos, línguas e povos, deve-se manter o sacrifício próprio. Os que estão em posições de líderes, posições de confiança, devem em todas as coisas agir como fiéis mordomos, serem prudentes administradores dos recursos criados pelo povo. Deve haver o máximo cuidado para evitar gastos desnecessários. O dinheiro não deve ser usado somente nas circunvizinhanças, mas em países distantes e ilhas do mar. Muitos dentre os crentes quase não têm alimentos em suas casas, mas eles são fiéis mordomos e levam para a casa do Senhor seus dízimos e suas ofertas. E o Senhor fica feliz com esses mordomos, porque eles saem das trevas para a maravilhosa luz, a luz de Deus. O mesmo princípio que controla a obra de Deus em seu sentido mais amplo deve controlar em todas as suas ramificações, porque se assim não fosse, haveria egoísmo. Cada recurso adquirido ficaria dentro das suas próprias igrejas, assim a obra não aumentaria, não seria amplificada e Deus não ficaria contente, porque Deus não é a favor do egoísmo. Muitos pioneiros que hoje já estão mortos ajudaram para que a obra de Deus fosse aumentada, para que a obra de Deus tivesse alcançado muitas pessoas, muitas instituições que alcançaram até hoje. E é muito importante que nós não pensemos só nos nossos próprios interesses, mas nos interesses da obra de Deus. Nós temos aqui no capítulo 17 o Salomão como exemplo. Em que sentido? Salomão foi um homem contemplado por Deus. Deus prometeu a ele, deu o livre-arbítrio para ele, pediu o que ele queria. E ele pediu sabedoria. Então, através da sabedoria, Deus lhe deu recursos e ele foi um homem mais sábio e um dos homens mais ricos das histórias bíblicas. E o que Salomão fez com isso? No início, ele reinou direitinho, arrumou muitos líderes para o ajudar, para que a obra fosse amplificada. Porém, com o tempo, ele se corrompeu. Ele se corrompeu com falsos deuses, ele se corrompeu devido a ter alcançado muito dinheiro. Ali ele teve muitas mulheres, ele foi polígamo e ele adorou falsos deuses. Aqui no capítulo 17, depois dessa história de Salomão, tem uma consideração assim sobre ele. A mente que uma vez foi entregue a Deus, inspirada por ele para escrever as mais preciosas palavras de Deus, palavras de sabedoria, o livro de Provérbios, verdades que foram imortalizadas, aquela mente nobre, por intermédio de relações maléficas e cedendo à tentação, tornou-se ineficiente, fraca em poder moral, e Salomão desonrou a si mesmo, a Israel e a Deus. Olhando para a vida de Salomão, a gente percebe que perto de Deus faremos a sua vontade e longe de Deus
nós desonramos a Deus, deixamos de fazer a sua vontade, deixamos de praticar a vontade de Deus para praticar a nossa própria vontade. E aqui no final tem uma frase que diz assim: chegou o tempo em que tudo o que possa ser sacudido será sacudido, e só o que estiver firme vai permanecer. Todo caso vem a julgamento diante de Deus. Ele está medindo o templo e seus adoradores. Que nós possamos refletir sobre esse capítulo e sobre o livro A Verdadeira Riqueza.